Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a sua hora vai chegar quando aceitar que tudo acontece conforme a vontade de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Nós somos gratos por tudo que tem feito, por tudo que Tu és. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se você notar, qualquer tempo de espera, ele passa a ser uma punição quando a gente não entende o que está acontecendo, quando a necessidade ela bate na porta, quando o desespero ele dorme e acorda conosco, quando nós já não sabemos mais o que fazer, quando nós não temos mais de onde tirar recurso, nós não temos mais pessoas que possam nos ajudar, porque todas que tiveram a gente já usou e no fim muitas vezes acabou não honrando as nossas palavras. E cada vez a gente começa a cavar e a cavar e a cavar e a cavar mais fundo. E parece que Deus não tem olhado e que Deus ele não tem nos escutado. E a nossa vida começa a virar um monte de dívidas, um monte de relacionamentos, um monte de coisas que não deram certo, e aquilo vem juntando e vem embolando. Só que se você notar dentro dos teus pensamentos, você sempre está reagindo a um pensamento de negação. Você não está agindo com a razão, mas com a emoção. Você muitas vezes está agindo por orgulho, está agindo muitas vezes para fugir de alguma coisa. E Deus, ele não participa desse tipo de coisa. Deus não é o Deus que foge, Deus é o Deus que enfrenta. É diferente a gente enfrentar de confrontar. Mesmo Jesus, em diversos momentos, você nota que ele entregava a mensagem, mas ele não era o momento dele ainda ser crucificado. Então ele simplesmente saía do meio das pessoas para que aquilo não acontecesse. Mas ele nunca deixou de dar a mensagem por medo de qualquer tipo de coisa. E às vezes o que acontece na nossa vida é justamente isso. Nós não conseguimos aceitar a nossa história, aceitar o nosso passado, aceitar o que nós somos, porque muitas vezes nós temos uma ideia maior do que nós somos e do que nós merecemos do que realmente é. A gente sempre supervaloriza o que é nosso e diminui tudo que é dos outros. Enquanto a gente não conseguir reconhecer valor em outras pessoas também, conseguir admirar que existem outras pessoas bonitas também, que existem pessoas tão boas quanto eu, e não tem problema nenhum. Porque se todos nós fazemos parte da mesma obra, se todos nós lutamos as mesmas batalhas, não seria vantagem que dentro do nosso exército tivesse somente bons guerreiros? Então, a partir do momento que eu tento diminuir o outro, que eu tento simplesmente olhar valor em mim, eu acabo não entendendo qual é a vontade de Deus. E lá em Efésios 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. O que é ser insensato? Ser insensato é achar que a tua vontade é o que rege o mundo, que o teu desejo é o que vai fazer acontecer, que pelo fato de você ter medo, alguma coisa vai mudar, que pelo fato de você acreditar, alguma coisa vai mudar. Quem faz mudar ou não as coisas é Deus. E a nossa fé em Deus e a nossa confiança em Deus e o nosso relacionamento com Deus é que ditam todas essas coisas. O tempo parece interminável a partir do instante que Deus está longe da minha vida. Porque se eu tenho confiado em Deus, pouco importa a notícia que vem. Pouco importa. Por quê? Porque eu sei que no tempo certo, no momento certo e do jeito certo, tudo vai acontecer. E que ainda que as coisas não estejam do jeito que eu acho que deveria, eu sei que nada que é necessário vai me faltar. Muito pelo contrário, eu sempre vou ter o suficiente para que eu possa atingir a próxima fase, chegar na próxima etapa, aprender o que Deus quiser que me ensine. Às vezes nós continuamos insistindo em certas coisas e sempre fracassando nas mesmas coisas, porque nós achamos que é uma questão de energia que nós gastamos para conseguir, e não tem nada a ver.
Você pode passar anos estudando para passar em algum lugar e não passar. Você pode passar anos tentando engravidar e não engravidar. Você pode passar anos procurando um emprego e não encontrar. Mas não existem emprego? Existem. Você pode passar anos tentando fazer qualquer coisa que você sente que você deveria e não dá certo. Por quê? Porque só vai dar certo quando você entender que essas coisas só podem acontecer quando Deus está perto de você. Como já disse numa passagem, prepara o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória ela provém do Senhor. Então não basta eu estar preparado se Deus não estiver do meu lado. Não basta eu ter vontade se a vontade de Deus não for essa. Deus ele jamais daria algo que você poderia se destruir, porque sem dar você já está se destruindo. Esse é o ponto em questão. Só que você acredita que você está se destruindo porque Deus não te deu. Muito pelo contrário. É pelas tuas próprias mãos, pelas tuas próprias escolhas. Quando você não tem coragem de defender o certo para outras pessoas, o errado ele domina a sua vida. Quando você vê uma injustiça acontecendo e você simplesmente se omite, é como se Jesus dissesse, vamos? Ah não, não é problema meu. Deus ele vai precisar de usar de você para fazer o que é certo, o que é justo, o que é bom. Mas ele precisa de você, precisa do teu alinhamento. E conforme a gente vai entendendo a vontade de Deus, a gente passa a fazer muito mais sentido o que diz lá em 1 João 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Olha que coisa curiosa. Quando o meu pensamento, o meu coração, o meu comportamento está alinhado à vontade de Deus, tudo aquilo que eu oro e peço acaba acontecendo. Então vamos tentar entender? Se eu oro e peço e não acontece, é sinal de quê? A minha vontade não está alinhada à vontade de Deus. O meu comportamento não está alinhado ao comportamento de Deus. A minha obediência não está alinhada à forma que Deus ensina. Eu não tenho feito o melhor que eu posso, mas eu quero o melhor que Deus tem para me dar. Ele não vai te dar. E não que Ele faça as coisas por recompensa, mas Deus é justo. Nada que nós pudéssemos fazer poderia mudar, mas agrada muito a Deus a obediência, o amor, a vontade de querer estar perto dEle. Quantas vezes você cita o nome de Deus? Quantas vezes as pessoas que você se encontram têm a sensação que você é uma pessoa que teme ao Senhor, que Deus está na sua vida? Porque tem gente que a gente olha, tem um crucifixo, tem um escapulário, tem uma camisa, é frase de Maria, é, sei lá, é adesivo no carro e é não sei o quê. Tá. Isso faz parte? Faz. Mas não é tudo. Eu tenho que, além do que eu posso ver, encontrar algo que eu não posso. Um comportamento, um sorriso, um bom dia, um abraço, uma palavra de sabedoria, um comportamento de sabedoria. É curioso quando a gente olha lá em Salomão e ele pede para Deus sabedoria, quando duas mulheres têm um conflito, uma tinha pego o bebê da outra, e Salomão fala, não, tudo bem, vamos resolver essa questão aqui então. Vamos dividir a criança ao meio. Uma das mulheres disse, olha, pode dar o bebê para outra. E Salomão disse, essa era a mãe. Aquela que aceitou abrir mão daquilo que era seu era a mãe. A outra pouco se importava, pode partir no meio. Percebe como a sabedoria, às vezes você acha que você está abrindo mão de alguma coisa, mas Deus está olhando e vendo o que você está fazendo e sabe que aquilo é seu. E aí a mulher que abriu mão, que disse que poderia cortar, ela foi condenada porque ela tinha roubado, a outra não. Então nem sempre aquilo que você abre a mão, mesmo sendo seu, você está abrindo a mão, porque Deus ele vai te devolver. É isso que às vezes a gente não entende. A gente acha que a gente tem que lutar por tudo, que a gente tem que chegar pronto ao altar, chegar pronto ao céu, que Jesus ele não tem que fazer nenhuma obra. Não, mas eu estou impuro, eu não posso ir. Nós vamos até Cristo para se purificar. Nós confessamos os nossos pecados justamente para isso. Precisa ser para um padre? No meu ponto de vista, não.
precisa ser por uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que você sinta que possa te levar para perto de Deus, que tenha discernimento da palavra, que tenha atitude nos comportamentos. Porque se falar que tem que ser um padre, eu vou pegar um padre pedófilo, que já foi quantos condenados? Eu não estou condenando nem dizendo que todos são, mas vamos falar a verdade? E aí, esse padre serve a minha confissão para ele? Será que Deus estava com ele quando ele estava abusando de uma menor de idade, uma criança? Então a gente tem que parar com esse conceito do título rotular a pessoa. É o comportamento que diz quem nós somos, não é o título. Não é o título, é o comportamento. Muitos se dizem pastores, padres, freiras, missionários, obreiros e não sei o que. E são. Tem esse comportamento? Não tem, então não são. E muitos não têm esses títulos, mas se comportam como tal. Então é como a gente entra lá no paradoxo da fé, que está lá em Tiago, que Deus diz, olha, você tem fé, mas tem obras? Não, não tenho obras, eu só digo que tenho fé. E você? Não, eu não tenho fé, mas eu tenho obras. Qual vai ser justificado perante a Deus? Aquele que faz ou aquele que só diz? Então, na nossa cabeça e na nossa percepção, nós temos que quebrar muitos paradigmas. O único que nós não podemos contestar nunca, em hipótese nenhuma, é Deus, Espírito Santo e Jesus. Essa Santíssima Trindade. Esse Deus que se faz 3 em 1. Jesus enquanto humano, o Espírito Santo é o nosso elo de ligação, é o nosso Wi-Fi, e o Deus, Criador. Esse não veio visitar a Terra como Jesus em forma de homem, mas ele é onipresente, onisciente, ele está em tudo e está em todos. Ele dá vida a tudo, ele é tudo. E nós fazemos parte dele. Só que a nossa conversa com ele é pelos nossos sentimentos. E o nosso sentimento de amor é o que define se Deus está perto de nós. Parece um tanto quanto fora do que nós gostaríamos? Pode parecer, mas é o que é. As coisas são o que são. Lembra que pelo que você gostaria, você tem passado tantas dificuldades, porque essa não é a vontade de Deus. Pela vontade de Deus, você eleva o nível. Olha, eu aceito o que aconteceu na minha vida, e aceitar é importante, porque enquanto você continuar questionando, perguntando pra quê, se achando que merecia mais, você acha que Deus é injusto? Tem alguém aqui pagando menos que merece? Tem uma vida aqui que tá, não, Deus me esqueceu. Você acha que Deus se esquece de alguém? Ou você que vive baseado simplesmente nos teus interesses? E seria muito bom se o mundo inteiro vivesse para satisfazer os teus interesses, e só porque só isso basta. Tudo que você fala é baseado nos teus interesses. E o amor não visa interesse. Infelizmente, a gente acha que amar é ter, é ciúme, é posse, é demonstração, e é tudo isso. O amor, ele é muito mais amplo. A gente começa a experimentar um amor melhor quando a gente olha o amor de uma mãe por um filho. E isso nem em todos, né? Não dá pra gente generalizar tudo, porque ainda em tudo existe a liberdade da escolha individual de cada um, e nós precisamos respeitar da mesma forma que você escolhe, o teu pai escolhe, a tua mãe escolhe, o teu avô escolhe, a tua tia escolhe, e todo mundo escolhe. Só que quem escolhe Cristo, você sente o amor. Quem não escolhe, sinto muito. E nós não podemos impor essa salvação a ninguém. Só que a questão toda é que nós nunca vamos receber aquilo que a gente quer sem nenhum sacrifício, sem nada. Isso só se vier de Cristo. Então não adianta a gente ficar criando narrativa, conversinha fiada e não sei o quê. Você vai penar até a hora que você tiver que penar. Isso é a sua vida e as tuas escolhas, e não coloca o peso das tuas escolhas sobre outra pessoa. Se quiser colocar sobre Deus, coloca, porque Jesus, ele fala que ele vai ajudar a gente a carregar o nosso fardo. No Sermão da Montanha ele diz tantas vezes, vinde a mim, vocês que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio. Só que tem que ir. Só que você não, você acorda todo dia, faz as mesmas coisas todo dia, não coloca um hábito diferente, nada. A hora que tá insuportável, existe um Deus, vou orar, Senhor, bibibi, porque os outros isso, os outros aquilo, porque deu pro outro, não deu pra mim, porque fez... Como é que Deus vai atender uma oração dessa? Não parece nem uma oração, parece uma reclamação. Entrou no Reclame Aqui. Comprei uma mercadoria e não veio do jeito que eu queria. Paguei com nada e quero receber tudo. Você amou? Amou? Amou o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas?
Foi por amor que você fez? Ou foi por interesse? Foi por medo? Foi por insegurança? Foi por orgulho? E o que a gente não percebe, que está lá na palavra de Deus, que o pecado ele começa em todo orgulho. Na vaidade, no ser maior, no comparativo, na contestação. Não aceito, não, isso não está certo, não. Olha, você vai pro deserto. Não vou pro deserto, não, lá é quente, eu quero ficar aqui. Não, me sirvam porque eu nasci para ser servido, não para servir. Servir é papel de Jesus, eu sou Senhor, eu não quero. Cara, essa vida que você pode parecer muito boa, ela não existe. Pode parecer que algumas pessoas vivem isso, mas elas vão sacrificar tudo para recuperar a vida. Ou vão viver dopada, vão viver anestesiada, vão viver chapada, tamo aí, tem tudo aí, dá pra viver, dá. Como um bandido foragido, fica à vontade. A dignidade de você poder entrar no lugar, ser quem você é, sem se importar com nada, ser reconhecido pelo seu coração e não pelas tuas roupas. É tão gostoso quando eu posso me parecer como algo mais simples do mundo, mas quando as pessoas escutam as nossas palavras, elas notam que existe algo diferente. E não é o modelo do telefone, não é o relógio que está no coisa, não é a marquinha que está na roupa, não é a marca do tênis, não é nada. É aquele amor que está nas palavras, aquele amor que transforma, aquela esperança, aquele Cristo vivo, vivendo em você, agindo em você. Cara, isso se você pudesse falar pra mim da experiência de viver, o que você poderia sentir mais saudade, mais falta disso que eu tô descrevendo? Não existe melhor sentimento de que você ouvir uma pessoa se abastecendo do amor de Deus quando ela estava desvirtuada, aceitando a palavra de Deus, começando a transição em negar a própria vida e aceitar a vida de Cristo, em negar a própria vontade e aceitar a vontade de Deus, e negar os próprios pensamentos e aprender com a sabedoria de Deus e começar a caminhar e levantar e não mais ficar no chão e não mais escuridão, e é luz, e é glória, e é céu, e é tudo. E é uma alegria, e é o primeiro amor. Se nada disso que eu acabei de descrever para você, você já sentiu, saiba que está a um passo de sentir, se simplesmente continuar no caminho, buscando o Senhor, colocando o Senhor, caindo, levantando, analisando, pensando, tirando a culpa dos outros. Coloca a culpa em você. Pede perdão para Deus que Deus te perdoa, sem culpa. Acabou, vamos seguindo. Se hoje você faz algo que não agrada, começa a achar outro caminho, outra porta, vai bater em outro lugar, vamos tentar de outro jeito, para de insistir nos mesmos erros, nas mesmas coisas, sai do fácil, sai do cômodo, sabe? Eu não tô aqui pedindo o teu dinheiro, eu não tô aqui pedindo o teu sustento, eu não tô te pedindo nada, eu tô dizendo, se comporta, para de mentir, para de falar mal, para de ser isso, para de ser o pior. Poxa, lê a palavra de graça, tá com o celular, tá me ouvindo? Tem aplicativo, escreve lá, Bible, Bible, Bíblia em inglês, vai .com, vai entrar num site, baixa, começa a ler. Onde eu começo? Começa no Novo Testamento, começa em Mateus, Provérbios, Eclesiástico, Salmos, começa, não importa onde, o Espírito vai te conduzir, o Espírito vai te guiar e as coisas vão começar a aparecer e você vai encontrar as coisas. Procura no YouTube, eu não procuraria. Principalmente se você começar a assistir um vídeo, dá like, curtida, compartilha. Fecha. Se eu não imagino Jesus pregando, espera aí, vou entregar uma mensagem aqui, pera lá, tá vendo, curte minha página lá, beleza, curtiu, ativou o sininho, notificação, beleza. Cara, não dá. Então você charrapa desse povo, vai direto na Bíblia. Sem atalho, sem livro, sem nada, direto na Bíblia. Se você frequenta a igreja há tanto tempo e nunca sentiu nada disso que eu tô te falando, vai direto na Bíblia que não fale, esse remédio é infalível. Existe um Deus que está te esperando, que te ama e que tem muita coisa para te dar. E você não é um miserável. Chega de mendigar a palavra no canto, uma vez por mês, nada. Vai direto na fonte. Amém? Que Deus possa tocar o teu coração, tocar a tua vida, te converter, te fazer alcançar os teus objetivos, a negar as tuas vontades e a fazer a vontade de Deus.
e que esse seja o primeiro dia de muitos dias, como um dia eu tive que aceitar, e depois desse dia tudo veio mudando, e tudo continua mudando, e tudo continua crescendo, e tudo tá tudo muito bem, tudo muito bom. Quer dizer que tudo está perfeito? É claro que não, mas se Deus é por nós, quem será contra? Amém.